de anormal para o que tem acontecido. Quando você vê o São Paulo sucumbindo diante de pressão do adversário, você também não vê nada de anormal. Então, o que aconteceu no Morumbi, por mais que na parte, pensando no futebol historicamente, o clássico, o local do jogo e tudo mais, seja algo que o São Paulino está indignado, e com toda razão, e o palmeirense está completamente alucinado de alegria, com toda razão, não foram coisas atípicas, a não ser a derrota do São Paulo em casa. O São Paulo é um time que não pode ser pressionado, porque o time de São Paulo sucumbe diante de pressão. Tanto é que no primeiro tempo o Rogério faz o time jogar marcando saída de bola exatamente para o time não ser pressionado. Porque se ele decide jogar no contra-ataque, o São Paulo toma gols antes. E o Palmeiras é um time que pode, a qualquer momento, fazer 2, 3 gols. Os adversários têm essa força, têm essa capacidade, é ultra concentrado, tem uma jogada aérea forte. Acho que, tecnicamente, até fez um jogo abaixo do que pode, né? Principalmente o Scarpa nas finalizações ali, que teve chance no primeiro tempo. Então, eu diria que foi um senhor clássico e que o resultado acabou sendo o reflexo do que aconteceu em campo, porque no primeiro tempo eu achei o São Paulo um pouquinho melhor. Também. E no segundo tempo, só um time jogou a bola e foi o Palmeiras. Jean Oddi, tudo bem? E assim, é impressionante, em circunstâncias diferentes, mas é o Palmeiras de novo. Hoje demorou um pouco mais para reagir, estava jogando fora de casa contra um grande rival, né? O estádio com muita gente e tudo. Mas foi assim, o que aconteceu contra o Atlético Goianiense, né? E toma o gol e depois 1, 2 e... Ou contra assim, o Botafogo também no primeiro tempo. Contra o Botafogo. Assim, não é uma coisa típica. Autoridade, né? É um time que se impõe na autoridade. É um time que acredita em si mesmo o tempo todo, né? Sem dúvida nenhuma. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Eu acho, claro que assim, o contexto do jogo de hoje, para mim, ele é até incomparável com esses outros. Porque, como disse o Birner, é um campo em que o Palmeiras costuma ter muita dificuldade. É um dos 3 adversários que conseguiu vencer o Palmeiras esse ano, né? É um jogo complicado porque nesse mesmo Campeonato Brasileiro o São Paulo tem feito uma ótima campanha dentro de casa. E você está aos 43 do segundo tempo perdendo o jogo por 1-0. Então, evidentemente que o contexto dessa vitória torna a vitória do Palmeiras muito especial, muito valiosa. Esses 3 pontos são muito valiosos. Eu acho que a gente tem muita coisa para discutir sobre as escolhas dos treinadores, acertos e erros. E para mim... tem erros, é raríssimo a gente falar isso, porque a gente elogia muito o Abel Ferreira, e eu acho que apesar da vitória, hoje, pelo menos para mim, olhando o que já tinha acontecido com o Atlético Goianiense, há muito a se discutir sobre as opções do Abel. Claro que a gente não tem, né, informação precisa sobre condição física, sobre quem podia ou não jogar 90 minutos, mas acho que é um ponto a se discutir. Eu acho que a gente tem que discutir se essa postura do São Paulo no segundo tempo tem a ver com um desejo do Rogério. Eu nem discuto muito a entrada do Miranda, a substituição que ele faz, porque o cenário do jogo pedia mais um zagueiro pelo que estava acontecendo. Depois é aquelas coisas do futebol, as bolas são alçadas, e calhou do Miranda participar ali negativamente dos lances dos 2 gols. Mas a verdade é que no segundo tempo, não sei se por uma opção do seu treinador ou se por uma postura do próprio time do São Paulo, o São Paulo considerou demais o momento que os 2 times vivem. O São Paulo nem sequer tentou fazer o que ele fez no primeiro tempo. Eu acho que não conseguiu. O São Paulo sofreu também pela ausência de jogadores de certa característica que ele tinha e não tem mais no elenco, os caras de velocidade pelos lados, para pelo menos puxar um contra-ataque. E o Palmeiras, acho que assim, a qualidade do Palmeiras a gente está cansado de discutir aqui. Estou de acordo que não foi um Palmeiras com tantas qualidades como a gente está acostumado a ver, mas é bom lembrar que era um Palmeiras sem 3 titulares indiscutíveis, né? Sem 3 caras do máximo nível hoje do futebol brasileiro, que são o Marcos Rocha, e para mim foi ele quem fez mais falta no jogo de hoje, dos 3, o Zé Rafael, que também fez muita falta, e o Veiga, que apesar de toda a importância, para mim, entre os 3, até pelo que vinha fazendo o Palmeiras com o Scarpa centralizado, talvez tenha sido aquele que menos fez falta, olhando para o contexto do jogo de hoje. De qualquer forma, assim, foi um primeiro tempo muito bom, com os 2 times em altíssimo nível, e um segundo tempo em que só um time jogou, e por isso chegou a marcação dos seus 2 gols. Já entrando na explicação do jogo, eu achei o primeiro tempo do Palmeiras, tecnicamente, para o nível Palmeiras, fraco. Por exemplo, o São Paulo fazia a marcação à frente com Caleri e Patrick.
né? O Palmeiras fazia a saída de bola com o Murilo, Luan e Gomes, mais o goleiro. O Palmeiras não conseguia fazer a transição com a bola no chão. 4 jogadores contra 2. Muitas vezes, o Palmeiras teve dificuldade, o Danilo vinha pelo meio para fazer mais um jogador, o Nestor acompanhava, e o Palmeiras várias vezes apelou para a bola longa, que era exatamente aquilo que o São Paulo queria. E, às vezes, quando não apelou, perdeu a bola ou na frente ou no meio-campo, numa bela partida, inclusive, que fez o Gabriel Neves. Para mim, talvez o melhor jogador de São Paulo no jogo de hoje. E que acabou sendo substituído pelo Rogério, pelo Pablo Maia. Não sei se é uma questão física, não sei se é uma questão... Só parênteses, porque eu vi, na hora que o Gabriel Neves sai, o Ceni vira para ele, ele fala cartão. Foi pelo cartão. Foi pelo cartão. Poxa, os dois que estavam com o cartão. Os alas ele tirou também. É isso. Os alas. Os dois que ele tira são por cartão. Mas os alas estavam... Mas pro Gabriel Neves especificamente, eu vi ele falando isso. Os alas estavam com dificuldade do São Paulo, mas a gente espera que o Palmeiras consiga, contra uma marcação dessa, levar a bola pelo menos mais um pouco à frente no campo. E aí, quando você, com 2 jogadores, consegue marcar uma saída de bola feita com 3 e o outro mata 1, você sempre vai ter um jogador a mais atrás. Você usou 2 para marcar 3, você vai ter um jogador a mais. E aí o São Paulo consegue, assim, ter um jogo em grande parte do primeiro tempo razoavelmente confortável. Mesmo assim, o São Paulo se deu chance no contra-ataque. O Igor Vinícius perde um gol, o Palmeiras tem uma baita chance no contra-ataque, o Gabriel Menino. O Gabriel Neves faz a cobertura com precisão. No segundo tempo, o Palmeiras acerta a saída de bola. Consegue levar a bola para o chão e empurra o São Paulo para o campo de trás. Eu não acredito mesmo que o Rogério orientou o time a jogar como jogou no segundo tempo. O Rogério entendeu o que é preciso. O time não conseguiu fazer. Aí, se o torcedor do São Paulo quiser botar a culpa no técnico, se quiser botar a culpa nos jogadores, se quiser olhar as virtudes e a superioridade do adversário, cada um vai fazer o que quiser, né? Os contextos externos, isso para mim é de longe o mais importante dos clubes hoje, né? Como funcionam os CTs, o profissionalismo, as diretorias, a paz, o tempo de trabalho, a preparação, as possibilidades de substituição. Eu vou chamar a atenção para uma coisa. O primeiro gol que o São Paulo sofre, o Miranda tem uma dúvida. Tem um jogador aberto do lado esquerdo, livre. Quem tinha que estar lá? O Rigoni. E o Rigoni se omitir em alguma coisa no jogo de São Paulo não é uma coisa típica. É uma coisa tradicional. O Rigoni flerta com o comportamento à la Alexandre Pato. Ele é mais competitivo que o Pato, mas ele flerta com o comportamento à la Alexandre Pato. Aí pega o Miranda ali, pouco entrosado, né, com a defesa para jogar dessa maneira. Óbvio, o Miranda tem culpa? Sem dúvida, o Miranda erra no lance. E você não pode errar contra o Palmeiras. O São Paulo já escapou no primeiro tempo, porque o São Paulo é um time que perde gols. O Igor Vinícius perder gols como perdeu, um gol que ele perdeu ali, perfeito, né? O Nestor chegar de frente no contra-ataque que o São Paulo puxa, livre para bater, o Nestor bate bem na bola e perdeu o gol, acontece. O Scarpa finaliza melhor que esses 2 jogadores. E o Scarpa perdeu gols na quantidade que ele não costuma perder. Então, só que o gol que o Palmeiras toma é Dudu pelo lado, olhando, sendo batido, ultrapassado. O Gomes, que estava no lado aberto. Não funcionou o lado direito do Palmeiras, principalmente defensivamente no primeiro tempo, né?